Estou fazendo um clube de leitura da Bíblia e cada vídeo é voltado para um capítulo específico, trazendo algumas reflexões e aplicações para o nosso dia a dia de uma vida cristã. Eu escolhi começar pelo livro de Mateus, com o objetivo de contextualizar um pouco a vida e o ministério de Jesus, e principalmente pensando naqueles que estão começando nessa caminhada cristã e nesse relacionamento com a Bíblia e não sabem muito bem por onde começar. Eu acredito que saber quem é Jesus e conhecer o caráter de Deus são os primeiros passos para a gente entender de maneira mais clara as Escrituras. E no vídeo de hoje a gente vai falar então do capítulo 11. O contexto inicial desse capítulo apresenta João Batista na prisão. E ele, estando preso, ouviu falar dos milagres e daquilo que Jesus vinha realizando. Então ele manda 2 discípulos dele perguntarem se Jesus era realmente o Messias ou se eles deveriam esperar por outra pessoa. É interessante lembrar que João Batista é aquele que veio antes de Jesus e ele anunciava o reino. Quando ele mesmo batizou Jesus, ele testemunhou a confirmação dos céus a respeito dele. E mesmo assim ele estava se questionando. Essa é uma situação que a gente vai ver se repetindo por muitas e muitas vezes ao longo dos evangelhos. O povo via aquilo que Jesus fazia, eles viam o cumprimento de cada uma das profecias e mesmo assim eles se recusavam a crer em Jesus. E a resposta que Jesus deu àqueles discípulos é tão interessante, porque quando ele diz: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, ele não fala desses feitos como uma demonstração de soberba ou para se gabar, mas porque ele sabia que o povo conhecia a lei e os profetas. E isso nada mais era do que o cumprimento de Isaías 35, que diz lá no versículo 5: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão, e então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Essa era uma profecia que apontava para Jesus, o Messias tão aguardado pelo povo, mas ainda com tantas demonstrações de poder, o povo continuava agindo em incredulidade. E no versículo 19 Jesus responde exatamente a isso. A verdade não seria aceita por mais escancarada que ela tivesse. A partir do versículo 20, Jesus começa a fazer algumas advertências para aquela geração. Nas cidades onde havia acontecido o maior número de milagres de Jesus, também era onde se encontrava o maior número de incredulidade. Eles tiveram muitas oportunidades. Eles puderam ver pessoalmente o cumprimento de muitas profecias a respeito dele, mas eles escolheram não reconhecer Jesus como Senhor. Então, ele adverte em relação ao juízo que viria sobre essas cidades, por causa da desobediência e da falta de arrependimento. No versículo 27, a gente tem uma chave importante para conhecer o amor e a intenção de Deus com a humanidade. Quando Jesus diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ele aponta para um relacionamento único e profundo que ele tinha com Deus. Jesus, ele veio a essa terra para expressar a vontade do Pai e para nos mostrar que depois dele, aqueles que o recebessem também seriam chamados de filhos. Ao olhar para o relacionamento de Jesus com o Pai, a gente pode seguir o seu exemplo, porque ele veio justamente para se colocar no nosso lugar, para que a gente pudesse acessar a vida que ele conquistaria por nós. E ele nos chama para esse lugar de descanso nele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quando ele diz isso, ele está sugerindo um relacionamento leve com ele, em contraste com o legalismo judaico. O povo vivia debaixo da lei, eles criam na salvação pelas obras, pelo sacrifício, pela aliança. Mas Jesus, ele veio trazer uma aliança muito superior, sendo ele próprio o sacrifício. E ele continua: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando a gente decide entregar as nossas vidas para o Senhor, existe uma transferência de fardo. Na cruz, Jesus levou sobre ele mesmo uma condenação que não era dele, era de toda a humanidade. Ele morreu uma morte que era nossa por direito, para que a gente pudesse viver a vida que ele conquistou para nós na cruz. E foi pago um preço alto demais. Foi um preço de sangue, e o sangue precioso de Jesus. Nós não precisamos mais carregar os nossos fardos, as nossas fraquezas, as nossas limitações na força do nosso braço. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Ele já carregou toda a doença, toda a miséria, toda a condenação. Nós não precisamos mais viver uma vida limitada, uma vida fracassada. Se tu crê que a palavra de Deus é a verdade, crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, então creia que a mesma cruz que te salvou da condenação eterna também providenciou uma vida abundante aqui nessa terra. Uma vida cheia de saúde, uma vida de paz, de alegrias. Deus é bom e a sua vontade é sempre boa.
Aceite a vida que a cruz te garantiu e desfrute de paz e alegria no Senhor. Se tu ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador e quer também desfrutar dessa vida e da salvação eterna com o Pai que estão disponíveis para ti, me chama que eu vou orar contigo e vou te ajudar a se tornar também um filho de Deus. Se tu gostou desse vídeo, curte, comenta aqui aquilo que o Senhor também ministrou ao teu coração, envia para as pessoas que tu acredita que possam ser abençoadas também através desses vídeos. Eu espero que tenha abençoado a tua vida. Beijo e até o próximo vídeo.